Boa noite. Vamos fechar os olhos, vamos adorar um pouco nosso Pai Celestial. A Ele a honra, a Ele a glória. Aquieta teu coração. Deus é real, Ele vive para sempre. Deus é real, Ele vive. Pai, nessa noite te damos honra e glória. Não existe nada que o Senhor já não tenha feito por cada um de nós. O nosso coração tem gratidão nessa noite. Tu és justo, Tu és um Deus justo, fiel, verdadeiro. Te adoramos na Tua santidade, te adoramos, te adoramos. Santo de Israel, Deus bom, Deus fiel. Deus que nos guarda, que nos livra. Deus que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Deus que nos prospera, que nos abençoa, que nos perdoa, que nos livra do mal. Deus que enviou a Sua palavra e nos curou. A Tua palavra nos cura nessa noite, Pai. A Tua palavra é curadora. A Tua palavra nos cura nessa noite, a Tua palavra nos levanta. A Tua palavra é viva, é fiel, é cortante. A Tua palavra, Pai, criou todas as coisas que vemos. O Senhor disse, haja luz e houve luz. O nosso coração nessa noite tem gratidão e contentamento. Nós temos gratidão e contentamento. O Senhor tudo já fez por nós. Nosso coração é grato, Pai. Temos gratidão, gratidão. Oh, aleluia. Amém. Eu quero nessa noite falar a respeito das intenções de Satanás. Que é muito fácil nós colocarmos a culpa em Deus. Ou colocarmos a culpa em alguém. Sempre alguém é culpado, menos nós. Isso é real. Então, de repente, está dando tudo errado na sua vida. Mas por que está dando tudo errado? Por que as coisas não estão acontecendo? Nós temos que saber que o mundo espiritual é real. Tem muitas pessoas que estão vivendo hoje e não têm nem noção que existe o mundo espiritual. Nesse exato momento existe uma guerra sobre todas as nações. O diabo, ele não dorme. Nós sabemos que ele veio matar, roubar e destruir. Você nunca deve se esquecer disso. Você tem que lembrar o seguinte, que a sua vida não é aqui. E às vezes a gente acaba se esquecendo, mas a minha vida não é aqui. Não é aqui que eu vou morar para sempre. Não é aqui que você vai morar para sempre. Então você tem que entender que todo dia você tem que começar a examinar seu coração. Qual é a intenção do seu coração? Qual é a mente que está sendo formada em você? Porque o diabo, ele é o pai da mentira e ele ama lançar fermentos malignos no nosso meio, jogar uns contra os outros. E nós não podemos comer a isca de Satanás. Ele quer que você trabalhe o tempo todo, que você pense o tempo todo. Ele quer que você arrume tempo para tudo, menos para sentar e ouvir a palavra, adorar a Deus, ler a palavra. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que entender a palavra. A palavra é a verdade para nós. O diabo é mentiroso, ele começou lá no Jardim do Éden enganando. Aliás, ele começou antes do Jardim do Éden. Ele promoveu uma guerra. Apocalipse diz que ele conseguiu arrastar com ele 1/3 dos anjos. Pensa, ele tem um poder de persuasão muito alto. Se ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos, a Bíblia diz que ele é o sedutor do mundo. Só que a Bíblia diz também que aquele que está conosco é maior. Mas eu preciso encher meu coração com essa verdade o tempo todo. Eu tenho que pensar em quem eu sou. Pensar na vida abundante que o Senhor me deu. Ter um coração grato. Eu não tenho que andar em miséria. Eu não tenho que andar em fracasso. Mas eu tenho que saber que
As riquezas do mundo não é o meu maior valor. O meu maior valor é o meu Pai Celestial, é a palavra. A Bíblia diz que aquilo que vence o mundo é a nossa fé. Então, você tem que começar a entender que você precisa batalhar diligentemente pela sua fé. Porque é a sua fé que vence o mundo. É a sua fé que vence todos os ataques de Satanás. Você acha que o diabo não me ataca? Lógico que ele ataca. Só que eu não posso ficar comendo as iscas dele. Eu tenho que focar sempre a palavra do meu Pai e correr rápido. Se você parar para ficar ouvindo o que Satanás está falando para você, ele vai conseguir te enganar. Ele é o sedutor do mundo. Então Deus não é contra você, Deus é o mocinho da história. O relacionamento que Deus mantinha com os santos do Antigo Testamento não é o mesmo que Ele mantém conosco hoje. Não dá para comparar. Não dá para você tentar imitar os santos do Antigo Testamento. Isso é errado. Porque tem tanta doutrina errada no nosso meio. Porque as pessoas sempre pegam os santos do Antigo Testamento como exemplos. E está errado. Eles nunca foram chamados filhos de Deus. Deus se relacionava com eles de uma outra maneira, por meio de fórmulas. Com você e comigo, é um relacionamento pessoal e íntimo. Nessa noite, Deus quer fazer tudo por nós, porque já está feito. Agora, quem vai crer, quem vai se entregar para Deus, quem vai realmente de todo o coração desejar ardentemente obedecer a Ele. Então eu espero que nessa noite, depois que a gente estiver lendo alguns textos, você comece a entender que talvez aquele seu problema que você enfrenta não é tão normal e natural. Tem alguém por trás, que é o diabo. Lembra, o diabo vai matar, roubar e destruir. Se ele roubar de você a palavra, ele paralisa você. Ele simplesmente distrai você. Você tem que começar a olhar para a sua casa, sua família, com olhos de Deus. Deus não é contra nenhum de nós. Deus nunca foi contra o homem. Deus é pelo homem. Só que não sei você, mas é tão prático. Você olha a Bíblia, você vê o fim de todas as coisas. Então você tem que ministrar para a sua alma o tempo todo que ela não vai morar aqui para sempre. Você tem que dizer para a sua alma que ela não vai ficar aqui para sempre. Então você não vai gastar a sua vida inteira correndo atrás de um lucro que não existe, que é perda, não é ganho. Você tem que entender que tem muitas vaidades que nos rodeiam. E nós temos que resistir a cada uma delas. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Comece a pensar. Não deixe a sua alma viajar muito alto. Então vamos começar lendo 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Vamos começar já desmascarando uma estratégia de Satanás, que Paulo falou. E esse fermento é tão fácil de comer, porque a gente se ofende com tudo. Se você olhar feio para mim, já fico ofendida. Se você não me convidar para a festa, já fiquei ofendida. Se o seu presente que você deu para Maria foi melhor que o meu, já me ofendeu. Tudo ofende. Mas ofende a quem? Não a você que nasceu de novo. Porque você que nasceu de novo, você enxerga além. Você sabe que é um fermento maligno. Você tem que começar a pensar como Deus pensa. É por isso que nós temos que trabalhar o perdão no nosso coração. Sim, você fica irritado, fica nervoso, mas você não deve deixar a ira se pôr sobre você. Ficou com raiva naquele dia, ficou bravo, ficou irado. Peça perdão ao teu pai, perdoa quem te ofendeu. Sai fora desse veneno maligno, porque esse veneno paralisa a sua vida.
Se eu fosse guardar cada ofensa, eu não estaria aqui hoje. Você tem que se livrar delas. Faça qualquer coisa. Eu digo qualquer coisa, submeta a sua carne a essa verdade. Você pode perdoar, você pode abençoar. Porque a falta de perdão viola diretamente a graça de Deus. Se você quer arruinar a sua vida em curto espaço de tempo, se você quer realmente acabar com a sua vida em todas as áreas, comece a guardar mágoas, ressentimentos, comece a não perdoar, comece a se ofender com tudo, comece a guardar ranço. No fim, não vai ser bom para você. Por quê? Porque Satanás trabalha nesse fermento. É isso que Paulo começa a dizer aqui, olha, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. É 2 Coríntios 2, eu li o 10, agora eu vou ler o 11, que é o versículo básico para nós nessa noite. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, as maquinações. Você não é ignorante das maquinações de Satanás. Satanás veio matar, roubar e destruir, ele usa pessoas para isso. Mas ele pode fazer isso com todas as pessoas? Não. Pega 1 Pedro. Vamos lá para o final da Bíblia. Satanás é mentiroso, ele é um anjo caído, ele é um ser real. Ele sabe que ele perdeu. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, versículo 8. O diabo sempre vai usar pessoas, pensamentos, ideias. Imagina, a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Toda a estrutura do mundo foi criada da mente de Satanás para destruir a nossa fé. Todas as religiões do mundo sempre vão desviar você do caminho maravilhoso da fé. Sempre vai tentar colocar entre você e Deus uma pessoa. Quando hoje você tem livre acesso ao Senhor. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você tem que começar a investir mais no que Deus pensa a teu respeito. A sua casa tem promessa, teus filhos, sua vida. Não aceite as coisas como se fosse o fim. Comece a crer no poder da tua oração. Hoje, no final da reunião, eu vou estar orando e eu quero que você, junto comigo, que se vir na sua mente alguma cena, alguma situação que não é normal, vamos repreender em nome de Jesus. Não vamos ficar sentados deixando Satanás agir sem usar a nossa autoridade. Temos uma autoridade. Doença não é de Deus. Miséria não é de Deus. Divisão não é de Deus. Tudo que você vê acontecendo no mundo, está um caos o mundo. Não é do coração de Deus. Deus quer que a gente use a autoridade que Ele nos deu para barrar tudo isso. Por isso que a fé é muito importante. É a nossa fé que vence o mundo. Mas quem tem que mudar primeiro? Nós temos que mudar. Deus trabalha em cada um de nós. O que é que você está deixando a sua carne fazer? Que ela não deveria fazer, não deveria te arrastar para este lugar. Você tem que começar a entender que Deus não é o pai da sua carne, Deus é o pai do seu homem interior. Deus quer que você coloque a sua carne em morte todos os dias, na cruz, aonde ela foi colocada. Então não pense que você é a sua carne. Você não é a sua carne. E você pode correr rápido se você começar a entender que existe uma guerra no mundo espiritual e o diabo está atrás da gente.
Não pense que ele não está atrás de você. Está atrás dos teus filhos, dos teus negócios. Quem pode parar tudo isso? Você, com as suas orações. Lembra que Jesus disse, para que nós escaparmos do que estará acontecendo no mundo, ele diz, vigiai e orai, para que você escape. Então, quem tem que orar e vigiar? Eu e você. Porque aquele que não orar, aquele que não vigiar, ele não vai escapar. Então nós temos que começar a nos conscientizarmos de que tem uma porção de coisas que você faz que são inúteis. Você perde tempo, gasta tempo com aquilo que não tem valor nenhum. Então vamos, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, sóbrios não está falando de bebida aqui, sede sóbrios no espírito e vigilantes. O diabo, vosso adversário. Quem que é o seu adversário? O Joaquim? Não, o diabo. Não é o Joaquim teu adversário, é o diabo. Que usa o Joaquim para te perseguir, é óbvio. Então o que você faz? Você repreende esse diabo que está usando a mente do Joaquim contra você, e você abençoa o Joaquim, você chama o Joaquim para a salvação. Porque quem é que nos acusa? Toda fala de condenação, de acusação, em cima de você não é de Deus, é maligno. O diabo é o acusador. Ele é que nos acusa, que te joga para baixo. Mas você tem uma arma poderosa de edificação de fé. Você tem que ser uma mulher que ora pelo seu marido, que abençoa teu marido. Um homem que ora pela esposa, abençoa a esposa. Um filho que ora pela mãe, que ora pelo irmão. Eu não posso mudar a minha mãe. Ela tem o livre-arbítrio dela, mas eu posso botar pressão nas minhas orações, para que ela ouça mais a nova natureza, a voz da nova natureza nela, do que a voz da carne dela. Você não pode, as pessoas pensam, mas o meu filho, eu quero que o meu filho mude, eu quero ver isso, a mudança rápido. O seu filho tem livre-arbítrio, não é um robô. Deus não impediu Adão no Jardim do Éden. Ele sabia que Adão ia comer. Ele não chegou lá e deu um grito e falou, para Adão, vem para cá. Por quê? Porque Adão tinha o livre-arbítrio. Deus respeita isso em mim e em você. Ele sabe que eu fiz a escolha errada, mas Ele vai tentar me trazer de volta para casa. Ele nunca vai desanimar. Porque a única função do Espírito Santo hoje na Terra, o ministério do Espírito Santo, é convencer o pecador de que ele está errado, de que ele tem que nascer de novo. Nenhum de vocês que nasceram de novo são pecadores, somos santos hoje. Temos fraquezas? Temos. Mas somos santos, da família de Deus. Então comece a pensar que você é sarado, que você é sarada, de graça. Comece a pensar que você é uma pessoa próspera, que o Senhor te dá estratégias. Comece a agradecer e louvar o Senhor pela tua prosperidade nele. Não seja uma pessoa que fica o tempo todo murmurando, reclamando. Por que o povo de Israel não entrou na terra prometida? Porque murmuravam demais. Tenha o coração alegre, o rosto alegre. Seja uma pessoa leve. Abençoa as pessoas. E nós vamos de verdade experimentar o melhor do nosso Pai nessa terra. Não existe nada nessa noite que Deus já não tenha dado para mim e para você. Por que eu vou amaldiçoar alguém se eu posso abençoar? Se eu sei que eu fui chamada para abençoar. Eu tenho que fazer boas escolhas segundo a palavra do meu Pai. Eu não posso tomar decisão baseada em sentimentos, mas numa verdade eterna. Eu não posso desejar que o meu marido me faça feliz,
ou a minha esposa me faça feliz, eles não são a fonte da minha felicidade. Você vai se dar mal no seu casamento pensando assim. A fonte da nossa alegria é o Senhor. O meu marido, os meus filhos, a minha esposa fazem parte da minha vida. Nunca serão a minha vida. Nunca. A sua vida está oculta em Cristo. Você está indo para a eternidade. Lá não tem casamento, lá não tem filho, lá não tem mamadeira, ninguém troca fralda, glória a Deus, aleluia. Não tem que arrumar cozinha, amém. Oh, glória! Tem outras coisas para fazermos. Então, aproveita e arruma bem a sua cozinha agora, porque vai ser temporário. Lava bem seu carro agora, porque é temporário. Cuide bem da sua empresa, porque é temporário. Porque lá não tem nada disso. Você vai viver para sempre. Já estamos chegando lá, falta só um pouco. Vamos apertar os cintos, vamos continuar firmes. Não vamos desistir nem desanimarmos. Vamos deixar as coisas velhas para trás. Vamos deixar esse negócio de mimimi, de tudo, sabe? Não me reles, não me toque. Vamos para frente. Vamos nos edificar, vamos nos fortalecer. Seu chefe está nervoso, xingando, deixa ele. Abençoa a vida dele. Siga em frente. Não para. Nós temos que permanecer fiéis a essa palavra. Porque Satanás, olha só, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele procura alguém, não é todo mundo que ele consegue devorar. E aqui fala de ansiedade, uma porta que Satanás usa para nos devorar é a ansiedade. Resistir-lhe firmes de que jeito? Na fé. Percebe como o diabo combate a nossa fé? Ele quer neutralizar a sua fé. A fé, quem não nasceu de novo não tem fé. A fé foi dada aos santos. A fé está dentro do homem nascido de novo. Quem não nasceu de novo não tem fé. A fé pertence aos santos. Tem qualquer coisa, poder positivo da mente, tem força, quer fazer, mas ele não tem fé. A fé pertence àquele que nasceu de novo. Satanás quer destruir a fé, ele quer neutralizar a minha fé, porque é a minha fé que vence o mundo. É a nossa fé que faz você dar passos. A fé fala, a fé ela age. A fé não é muda. A fé faz com que você se comporte de uma maneira. A fé faz você ter ousadia, porque existe uma esperança em você de que a palavra de Deus é a verdade. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Começa nesse princípio. Deus tem compromisso com a palavra dele. Muitos, buscando enriquecer, caíram em várias tentações. Nós temos que compreender que se nós dermos crédito à palavra de Deus, você vai dormir em paz todas as noites, sem condenação, sem acusação. Por que você fica vendo filmes pornográficos? Não leva a lugar nenhum, isso, pelo contrário, é caminho de morte para você. Pornografia não te acrescenta nada, pelo contrário, te leva a caminho de perdição, de pecado. Faz você ter fantasias que vão levá-lo à derrota. Tenha uma vida santa. No casamento, tenha uma vida santa no seu casamento. Comece a pensar nas coisas que Deus diz para você. Você é uma mulher santa, você é um homem santo. Não é mais, tem coisas que não é para você, você não pode dar ênfase à sua carne. Isso é errado, isso não é bom para você. Então nessa noite comece a entender que Satanás, ele é um sedutor.
Ele usa tudo que você possa imaginar. Imagens, músicas. Tem música que provoca em você sentimentos que você não sabe nem de onde que vem, porque são músicas da mente de Satanás. Não são todas as músicas de louvor que é do coração de Deus, sabia? Não pense que é porque é uma música de louvor, está tudo bem. A grande maioria das músicas de louvor não tem nada da palavra de Deus, nada. E você fica ouvindo o tempo inteiro. Tudo vem de Deus para nós. As músicas de louvor, de adoração, vêm do coração de Deus para nós. Por isso que é melhor você continuar cantando os hinos antigos, que ninguém canta mais, mas que são hinos que vieram do coração de Deus para você. É incrível como que nós não temos o ouvido treinado. Treina teu ouvido para você não ficar ouvindo qualquer coisa, para você conseguir identificar que aquilo não é de Deus. Nós temos que começar de verdade a buscar o nosso crescimento. Somos família de Deus. Temos que crescer e amadurecer. A Lívia está crescendo, a Júlia está crescendo. A Luma, olha como a Luma cresceu. Meu Deus, a Luma é maior do que eu e tem 12 anos. Só que ela tem que crescer e amadurecer no espírito, não é mais uma menina. Assim Deus também quer que a gente cresça e amadureça. Que a gente não seja mais como um menino levado por todo o vento de doutrina errada. Nós temos que prestar atenção em tudo hoje. Porque o diabo é astuto. Mas aquele que está conosco é maior. Então, a grande estratégia dele é fazer com que você fale demais. Você se enrosca na tua fala. É melhor não falar nada, é melhor você ficar quieto o dia inteiro do que falar coisas que vai realmente te prejudicar. Nessa hora que é bom você falar, faça jejum de fala. Para muitas pessoas é bom você falar isso, que não existe, lógico, estou brincando. O jejum está relacionado à comida. E olha só, ele fala, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só com você. O mundo inteiro Satanás usa as mesmas estratégias. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pega Hebreus 11 para você ver o que é que agrada a Deus. Nós já decoramos esse versículo. Você não decorou ainda, decore esse versículo, porque é isso que agrada a Deus. Hebreus 11, 6. Deus é bom, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos orar um pouco, fecha teus olhos. Começa a dizer para Deus que você confia nele. Não fique sobrecarregado, ansioso. Entrega para Deus as suas preocupações. O diabo, ele ama que você ande em ansiedade, porque ele te destrói na ansiedade.
Pai, nós confiamos em Ti. E nessa noite estamos entregando as nossas preocupações, os nossos medos e temores. Não queremos andar de qualquer jeito nessa terra. Tua palavra é tão doce. Tua palavra nos levanta nessa noite. Tua palavra alegra o nosso coração. Não estamos sozinhos, perdidos em um mundo morto e caído. Nós temos alguém conosco o tempo todo. Nós temos a pessoa do Espírito Santo que nos guarda, que é o Teu poder agindo em nós nessa noite. Pai, nos livra do mal. Revela para nós a isca de Satanás. Que haja paz no nosso coração nessa noite, Senhor. Não temos medo de enfermidades, elas foram vencidas. A enfermidade está ilegal no nosso corpo. Ela não pode nos deter. Jesus pagou um alto preço para que nessa noite eu andasse curada na minha mente, eu andasse sarada. Ele pagou um preço alto para que a enfermidade não nos prendesse. Nós Te louvamos nessa noite pelos nossos celeiros fartos, Pai. Não é pela força dos nossos braços, é pela obra redentora de Cristo que nos prospera. É o Senhor que nos faz prosperar. É o Senhor que nos faz prosperar em tudo que fazemos. Nessa noite nós fazemos a escolha de perdoar, Pai. Perdoamos quem nos ofendeu. Não queremos guardar ressentimentos nem mágoas. Nós perdoamos e abençoamos, Pai, aquele que nos persegue, aquele que intenta o mal contra nós. A Tua palavra diz que todo intento de Satanás contra nós, existe um Deus, existe um porém Deus, que transformou o mal em bênção sobre nós. Todo o mal que Satanás lançou contra nós, porém Deus nessa noite transformou em bênçãos. Porém Deus nessa noite transformou em bênçãos. Porém Deus nessa noite transformou em bênçãos sobre nós. Muito obrigada, Pai, pelas Tuas bênçãos. Muito obrigada, Pai, pelos Teus celeiros fartos. Muito obrigada porque de nada temos falta. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Obrigada pela nossa casa salva. Obrigada pelos nossos irmãos, pela nossa parentela. Obrigada pela Tua boa mão sobre as nossas petições nessa noite, Pai. E os nossos olhos estarão vendo o Rei Jesus agindo nas nossas situações e circunstâncias. Não é pela força, nem é pelo nosso poder. É pelo Teu poder, Pai. É pelo poder do Teu Espírito que tudo acontece. Não temos medo. O Senhor guarda a nossa entrada, a nossa saída. A nossa casa não vai perecer. Tu és o socorro da nossa casa nessa noite. Tu és o socorro dos nossos filhos. Tu és o socorro do nosso casamento. Tu és o socorro da nossa empresa. Tu és o socorro, Pai. Tu és o socorro da nossa cidade. Tu és o socorro da nossa nação nessa noite, Pai. Tu és o socorro do Brasil nessa noite. Tu és o socorro do Brasil. Tu és o socorro da nossa cidade. Tu és o socorro do nosso lar. Tu és o nosso socorro. De nada temos falta. Tu és o nosso socorro nessa noite. Olhamos para os montes e perguntamos: de onde virá o socorro? O socorro vem do Criador do céu e da terra. O socorro para nós nessa noite vem do Criador. Vem do Criador do céu e da terra, de todo o universo. Tu és o nosso Pai amado. Tu és o nosso Pai amado que nos dá livramento. Tu és o nosso Pai amado que nos livra do mal, que nos guarda do mal. Não temos medo. A nossa casa é guardada. Nós somos cercados com alegres cantos de livramento, Pai. Cantos de alegria ecoam dentro de nós, cantos de alegria. Tu és a fonte da vida que jorra dentro de nós. Tu és a fonte da vida que jorra dentro de nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Não seremos humilhados nem envergonhados.
A nossa casa não vai fracassar. Os teus planos serão cumpridos nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada pelas nossas petições atendidas nessa noite. Santo, 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 santo. O seu nome seja exaltado no nosso meio nessa noite. O teu nome é santo, o teu nome é poderoso. Tu és o Senhor que sara, tu és o Senhor que cura, tu és o Senhor que nos prospera. Nós podemos olhar para os montes e nós sabemos que o socorro vem do Pai Celestial para nós. Todo intento de Satanás contra nós seja nada. Nessa noite, todo ataque de Satanás contra nós seja nada, seja frustrado. O teu braço não é curto para que não possa nos alcançar nessa noite, alcançar a nossa casa, alcançar as nossas petições e nos livrar do mal. Entre um passo e outro, Pai, tudo acontece. Entre um passo e outro, tudo acontece, tudo acontece. A manifestação da cura acontece no nosso corpo. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Oh, aleluia! Olha Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que crer que Ele existe e que Ele dá presentes para todo aquele que se aproxima dEle, de graça. Olha só, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então, Noé fez alguma coisa. Ele não ficou parado, só orando. Ele começou a ter uma atitude, ele começou a obedecer a Deus. Ele temia a Deus, ele começou a construir uma arca. Sabia que não era, o mundo inteiro não ia entrar naquela arca. Era impossível. Teria que ser uma arca gigantesca do tamanho do mundo. A intenção era que cada um construísse uma arca para a sua casa. Cada um deveria construir a arca, segundo as medidas que Deus havia dado a Noé. Mas ninguém quis. Só Noé construiu a arca. E por 100 anos, a construção da arca foi o púlpito de Noé, pregando para o mundo. Um mundo que cria em outros deuses. O diabo quer que você faça da criação um Deus para você. Muitos, ao invés de adorar o Criador, adoram a criação. Adoram pessoas, animais, adoram plantas, adoram o sol, a lua, a estrela, mas não adoram o Criador. Isso é uma mente corrompida de valores. Então, olha só, Noé fez algo e nós temos que fazer algo também. Pega Efésios 6. Vamos ver aqui. Que Paulo fala para nós em Efésios 6, capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, versículo 11. O que Deus quer com a pregação dessa noite? A gente lendo tudo isso sobre as maquinações de Satanás, algumas estratégias dele, falando sobre fé.
Deus quer que você se posicione na sua fé, que você alimente a sua fé com a palavra, que você edifique a sua fé, porque sem fé é impossível vencer Satanás. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que crer que você tem uma autoridade, você tem que crer que Deus trabalha com cada um de nós. Ele está transformando o seu coração, meu coração, mas você tem que abrir a condição para isso. Deus te ouve. Não deixa o diabo dizer que Deus não está ouvindo a sua oração, porque não é real. Cada um de nós somos um mundo para Deus. E você tem de Deus aquilo que você crê. Então você tem que buscar que a sua fé seja edificada, fortalecida. Não fique crendo nas mentiras de Satanás. Pense mais nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pensa mais no que Deus já fez por você em Cristo. Pensa na nova Jerusalém celestial. Pensa que você tem a força e o poder do Espírito habitando em você. Pensa que você não é qualquer pessoa, qualquer mulher ou qualquer homem. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Tem uma autoridade sobre você, que Ele te ama, simples assim. Olha só em Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Olha o versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, só alguns, não todos os dardos inflamados do maligno. O diabo lança dardos na sua mente. É na mente que o diabo trabalha mais, na mente do homem. Fazendo você pensar, tem pensamentos que parecem que são seus, mas não são seus. São pensamentos do diabo, ele lançando dardos inflamados para você sair fora de uma verdade bíblica, de que teus filhos são ensinados do Senhor, e grande é a paz sobre eles. Abençoa teus filhos, fale a verdade a respeito dos teus filhos. Os teus filhos são uma bênção do Senhor, geração bendita. Pai, eu te agradeço pelo nome dos meus filhos escritos no livro da vida. Busca salvação para a tua casa em oração e no seu posicionamento de fé. O diabo não quer que você ore pelo teu marido, pelos teus filhos, pelos teus negócios. Chega na tua casa, vai dormir. Antes, adore a Deus. Pai, obrigado pelo meu dia abençoado. Obrigada porque a minha casa é salva. O nome do meu filho escrito no livro da vida, da minha filha. O Senhor é o pastor do meu lar. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Obrigada porque a minha esposa é uma mulher santa, Senhor, que me ama. A minha esposa tem vestes de força e dignidade. Obrigada, Senhor, porque o meu marido é um homem santo, de mãos santas. O meu marido me ama com amor fiel, como Cristo ama a igreja. O coração do meu marido me pertence. O coração dele é inclinado a Cristo. Fale a verdade. Não importa que ele falou o contrário para você. Porque a verdade é que a mulher santa santifica o marido. E o homem santo santifica a esposa. Essa é a verdade. A palavra você pratica para você. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, cuida do teu coração. Pratica a palavra para você.
Se você fizer isso, você salva você e todos aqueles que estiverem te ouvindo. Então vamos, olha só o que ele fala aqui. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Lembra do que Jesus disse? Vigiai e orai, para que você possa escapar. Você pode orar o tempo todo em línguas, ou glória, é disso que ele fala. Orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, vigiar e orar. Ore no Espírito. Ore no Espírito. Não fique com a sua boca fechada. Satanás sempre vai tentar impedir os planos de Deus na sua vida. Lá em Mateus 16, você lê quando Jesus contava para os discípulos sobre o jeito que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele iria padecer nas mãos dos sacerdotes. E Pedro chegou e disse, chamou Jesus à parte e disse, não, Senhor, isso não vai acontecer com você. Não vamos permitir. E Jesus olhou para ele e disse, arreda-te, Satanás. Você cogita das coisas do homem, não nas coisas de Deus. Jesus estava chamando Pedro de Satanás. Ele viu a mente do diabo na boca de Pedro. Disse, você não vai usar a boca de Pedro para me dissuadir, porque Jesus veio para morrer por nós. A carne tem medo do sofrimento. Só que a carne nunca vai entrar no céu. Ela é da terra, ao pó voltará. Então, sabe aquelas coisas que a religião coloca? Não pode cremar ninguém, porque se cremar, como que vai ressuscitar o corpo depois? Ao pó voltará. É o nosso espírito que será revestido com um novo corpo. Então não fique preocupado com isso, porque são situações que só tentam combater a tua fé, trazer dúvida no coração das pessoas, brigas, discórdias. Deus é o Pai do teu homem interior. Comece a pensar sobre isso. Deus não é o pai da tua carne. É por isso que você não deve permitir que a tua carne te puxe para um caminho errado, um caminho de pecado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos orar nessa noite. Jesus, tu és o meu socorro. Fala isso para você nessa noite, Jesus, tu és o meu socorro. Tu és a minha força, Jesus. Fecha teus olhos, pensa no que você está enfrentando. Deus está bem aqui, olhando para você, olhando para mim. E diga, diante do que você está vendo, diante dessa montanha na sua frente, diga, Senhor, tu és o meu socorro, tu és a minha força. Essa doença não vai me vencer, tu és a minha força, Senhor. Tu és o meu socorro nessa noite, Senhor. A miséria não é nada, tu és o meu socorro. Tu és a solução para a minha empresa, Senhor. Tu és a solução para mim nessa noite, Pai. Tu és a minha prosperidade, Jesus. Tu és a porta aberta diante de mim nessa noite, Senhor. Obrigada por essa vida abundante que eu tenho, Pai. Eu tenho vida abundante, eu tenho vida abundante. Obrigada pela minha casa próspera, pelos meus filhos salvos, pela minha família salva. Pai, nós te agradecemos nessa noite, tu és fiel. Tu és um Deus fiel, tu és fiel, tu és fiel. Nós te louvamos porque tudo já foi feito. Cada situação, cada circunstância que estamos apresentando agora, Pai. Irmãos que estão comigo pela internet, Senhor, que cada pessoa que está nesse exato momento apresentando algo diante de Ti, que ela veja, que ele veja, Pai, o Rei Jesus agindo na situação e circunstância que ele está enfrentando. Que ele veja a mão de Deus agindo a favor dele nessa noite.
Era impossível diante dos olhos dele. Era impossível. Mas o Senhor tornou possível pelo poder do teu Espírito, Pai. Pela tua graça salvadora, graça maravilhosa, graça do Salvador. Tu és a força, tu és o nosso rochedo forte. Tu és o nosso castelo forte, Pai. Nessa noite adoramos ao Senhor dos Senhores. Tu és o nosso castelo forte, Tu és tudo para nós. Tu és a vitória, Pai. Tu és a nossa vitória nessa noite. Tu és o nosso milagre. Muito obrigada, Pai, Tu és o nosso milagre, Tu és a nossa paz, perfeita paz, maravilhosa paz, gloriosa paz, Tu és a paz da nossa casa, Tu és aquele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Obrigada pela Tua boa mão de paz sobre a nossa parentela, sobre os nossos irmãos, Pai, sobre a família, nossa família, Pai, toda a nossa família nessa noite, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, nenhum deles ficará de fora. Escreve, Pai, envia anjos nessa noite atrás deles. Envia anjos, Pai, atrás de cada um deles. Envia anjos nessa noite, Pai. Toda a nossa parentela será salva. O nome de cada um deles escrito no livro da vida. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos sobrinhos serão salvos no poder do nome de Jesus. Nós Te damos autoridade nessa noite, Pai, para ir atrás de cada um deles. E todo intento de Satanás contra nós, todo levante do inferno contra nós, seja nada nessa noite, seja nada. Tudo que o diabo veio matar, roubar e destruir, ele é detido nessa noite. Temos autoridade. Diabo, para agora. Toda operação das trevas contra cada pessoa que está comigo aqui, representando a sua família, a sua casa, eu digo, para agora. Toda operação das trevas, para agora. Contra nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelos nossos celeiros fartos. Obrigada pela abundante paz. Abundante paz no nosso coração. Nós voltamos para casa em paz. Deitamos e dormimos a noite toda em paz, sem dor, sem dor, sem dor. Tu és a nossa força, Pai. A verdade é que verdadeiramente Cristo carregou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele fomos curados, fomos sarados. Obrigada por esta noite de glória, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando que sexta-feira, das 8 às 6 da tarde, estaremos aqui só para orar em línguas. Se você quiser vir, ser o meu parceiro, a minha parceira de oração, será um prazer. Amém? Uma noite abençoada. E das 7 às 8 da manhã também estamos orando. Amanhã, das 7 às 8, sexta, das 7 às 8. Amém?